Se você está assistindo agora, me conta de onde você é. E se tiver alguma história de família marcada pela guerra, comenta aqui embaixo. Talvez nossas memórias tenham mais em comum do que imaginamos. Meu nome é Elias Jakub Weinfeld. Nasci em Lwów, no sudeste da Polônia, quando o mundo ainda acreditava que as guerras tinham acabado. Cresci entre sinagogas antigas, oficinas de artesãos e livrarias com cheiro de poeira e esperança. Meu pai era relojoeiro. Um homem de poucas palavras e precisão absoluta. Costumava dizer que o tempo não era inimigo, mas um fio invisível que ligava tudo. Morávamos no alto de uma rua de pedras gastas. As janelas do nosso pequeno apartamento davam para o mercado central, onde as vozes de poloneses, judeus, ucranianos e armênios se misturavam como música sem partitura. O som dos sinos da Catedral Católica se confundia com o canto do chofar nas manhãs de festa. Lwów era uma cidade de fronteiras borradas. E eu só queria tocar violoncelo. Não era um talento herdado. Aprendi sozinho, espiando aulas escondido atrás da porta do conservatório, com o ouvido colado na madeira fria. Meu pai dizia que música era luxo, mas minha mãe sorria quando eu fingia reger orquestras invisíveis com uma colher de pau. Era ela quem me escondia partituras entre os livros de oração. Em 1937, participei de um programa cultural que unia jovens judeus e alemães em encontros educacionais na fronteira. Foi nesse encontro que conheci Lise Koenig. Ela era filha de um médico de Düsseldorf, voluntária da Cruz Vermelha, e usava um lenço azul preso com um broche em forma de estrela. Falava baixo, com um sotaque elegante e firme. Trocamos palavras tímidas sobre poesia e medicina, até que ela me perguntou o que eu faria se tivesse apenas uma noite de liberdade. Eu respondi: tocaria Bach para alguém que nunca ouviu música. Naquela mesma noite, ela me levou até um gramado à beira do rio San. Fiquei em pé sobre uma pedra, improvisando um arco com um galho de salgueiro. Fingia tocar enquanto ela ria, sentada na relva, com as mãos nos joelhos. Ali, sem encostar, sentimos tudo. Não houve beijo, não houve promessa. Só um silêncio bom. Ela me chamou de estranho e eu a chamei de impossível. E ficou por isso mesmo. Voltamos cada um ao seu país, mas trocamos cartas durante meses. As palavras dela eram cuidadosas, com medo de serem lidas. Falava das tensões em casa, do pai que se alistava no partido, da mãe que escondia livros proibidos na cozinha. Ela dizia que a Alemanha estava ficando cinza por dentro. Eu contava sobre os protestos em Lwów, sobre amigos que partiam, sobre o medo que nascia nas entrelinhas do cotidiano. Minha última carta para ela foi enviada em agosto de 1939. 3 dias depois, os tanques cruzaram a fronteira. A cidade foi tomada em silêncio, como uma vela que se apaga sem vento. Meus vizinhos começaram a desaparecer. A livraria onde eu pegava partituras fechou sem aviso. E no quarto do meu pai, os relógios pararam todos na mesma hora. 4h17. Naquela manhã, ouvi passos apressados na escada. Era Rivka, minha irmã mais nova, carregando um rádio portátil. Ela gritou que Varsóvia estava em chamas e eu só pensava na última frase da carta de Liesse. Se o tempo escurecer, procure luz dentro de você. Minha mãe começou a guardar fotos em frascos de vidro, enterrando-os no quintal. Meu pai passou a desmontar relógios e esconder peças nas solas dos sapatos. Rivka parou de falar e eu, pela primeira vez, toquei meu violoncelo de verdade, com raiva. Na primeira noite sob ocupação, o céu de Lwów parecia respirar em fumaça. Soldados patrulhavam as ruas com olhos vazios. Um vizinho foi levado por engano, ou por acerto. Já não importava. A sensação era de que algo havia morrido, mas ninguém sabia o nome.
Continuei escrevendo para Alice, mesmo sem resposta. Cada envelope era um apelo mudo. Estou aqui. Estou vivo. Estou esperando. A prisão não chegou com grades. Chegou com um grito abafado na madrugada e um chute seco na porta. Soldados entraram com botas sujas e olhos sem rosto. Eu estava com a cabeça baixa, lendo uma partitura antiga de Brahms, quando vi meu pai ser arrastado pelo colarinho do casaco. Ele não reagiu. Só me olhou como se dissesse que o tempo dele tinha terminado. Rivka chorava sem som, agarrada ao braço da minha mãe. Um dos soldados perguntou nossos nomes e jogou no chão uma lista amassada. Apontou para mim. Outro entregou a meu pai uma sacola de pano e disse que tínhamos 20 minutos. O destino era desconhecido, mas o medo já sabia o caminho. Nos colocaram em fila no pátio central da escola, agora transformada em centro de triagem. Havia vizinhos, conhecidos e até o dono da loja de partituras. Alguns tinham olhos de fuga, outros olhos de entrega. Um oficial passou distribuindo papéis com números. Eu era o 273, Rivka era o 274. Nunca mais ouvi o nome dela depois disso. Fomos levados num caminhão coberto, apertados como se fôssemos objetos. Alguém rezava em Yiddish. Outro, em silêncio, desenhava letras invisíveis no vidro embaçado. Reconheci a letra hebraica Chai, que significa vida. Agarrei-me àquele símbolo com a força de quem não queria esquecer quem era. Chegamos a um lugar nos arredores de Lwów. Um antigo complexo industrial transformado em campo de trabalho forçado. O nome, ouvi depois, Janowska. Uma combinação de sons curtos, cortantes, como a própria rotina daquele lugar. Fomos separados por idade e função. Meu pai foi enviado para o setor de reciclagem de metais. Eu, para desmontar relógios confiscados. Durante semanas, minhas mãos trabalharam como máquinas, desparafusando engrenagens, guardando molas, tentando não pensar no tempo enquanto era forçado a destruí-lo. Havia um inspetor que me chamava de artista. Ele ria dizendo que um judeu que sabia contar segundos era perigoso demais. Lembro de uma noite em que acordei com o som de tiros próximos. O campo inteiro congelou. Pela fresta da parede de madeira, vi corpos sendo empilhados perto do muro. Um menino me olhou antes de cair. Ele tinha os olhos da minha irmã. Eu fechei os meus e comecei a marcar compassos com os dedos no chão de terra. As semanas viraram meses. O frio entrou nos ossos e o silêncio virou idioma. As cartas para Liese continuaram, mas eram queimadas pelos guardas. Um dia, um novo grupo chegou ao campo. Entre eles, um velho de óculos grossos e casaco de lã puído. Chamava-se Franz Löwenberg. Era austríaco. Disse que tinha sido musicólogo em Viena e que conhecia toda a obra de Mahler. Trocávamos frases musicais em voz baixa durante os turnos de desmontagem. Ele dizia que o que nos matava não era o frio nem a fome, mas o esquecimento. Que a única forma de sobreviver era tocar algo por dentro. Comecei a construir mentalmente sinfonias completas. Tocava com os olhos fechados, enquanto desmontava relógios. Lembro de uma marcha de Shostakovich que montei com sons imaginários, feita só de dor e metal. Aquilo me salvou mais de uma vez. Um dia, Franz me trouxe um papel escondido em sua roupa. Era uma partitura desenhada à mão com tinta feita de fuligem e saliva. Uma adaptação de Kol Nidrei para violoncelo solo. Disse que se eu sobrevivesse, teria que tocar aquilo em voz alta para quem nunca soube o que era perder tudo. Pouco depois, começaram as transferências. Os alemães sabiam que os russos se aproximavam. As marchas noturnas se intensificaram. Chamavam de realocação, mas sabíamos que era outra coisa. Eu sabia que, se ficasse, não teria segunda chance. E também sabia que não podia partir sem tentar fugir. A oportunidade surgiu numa tarde cinzenta.
Fui colocado num grupo que carregava caixas para o trem. O vagão estava aberto e, por um momento, ninguém olhava. Pulei para dentro de um vagão de carvão e me enterrei ali, prendendo a respiração como se fosse o último fôlego do mundo. A viagem durou dias. A fumaça do carvão invadiu meus pulmões. O som dos trilhos era o único ritmo que ainda me dava noção de existência. Lembrei da pergunta de Liese, aquela que ela me fez na beira do rio. O que você faria se tivesse uma noite de liberdade? Agora eu sabia. Correria sem olhar para trás. Se você chegou até aqui, respira fundo comigo. Essa história ainda está longe de acabar. E eu preciso te contar como o arame virou o oceano e como a dor encontrou um novo nome. Fica comigo até o fim. O vagão me deixou em um lugar que não reconheci. Era um vilarejo polonês abandonado, cercado por árvores nuas e casas sem janelas. Saí do esconderijo coberto de carvão, com as mãos e o rosto empoeirados, os pulmões em chamas. Andei por horas, sem saber se estava livre ou simplesmente em outro tipo de prisão invisível. Encontrei abrigo numa capela destruída, onde um grupo de civis escondia judeus fugitivos. Fui acolhido por uma mulher búlgara chamada Mila, que havia perdido o marido em Sobibor. Ela me deu pão e água, e pela primeira vez em meses escutei alguém dizer: "Você está salvo por enquanto." Durante semanas, fui movido de casa em casa, escondido entre paredes falsas e estábulos, vivendo sob nomes que não eram meus. Cada noite era uma sentença suspensa, cada manhã uma pequena vitória. Passei a usar um crucifixo falso no pescoço e praticar respostas em polonês católico para sobreviver. Um dos contatos de Mila fazia parte de uma rede de ajuda organizada pela Joint, uma organização judaica que operava clandestinamente em regiões ocupadas. Quando os soviéticos tomaram o controle da área, fui transferido para um centro de triagem em Lublin, onde centenas de sobreviventes esperavam uma rota de saída. Ali, encontrei Franz mais uma vez. Ele estava magro, com os olhos mais fundos que antes, mas ainda vivo. Quando me viu, apenas disse: "Viu como a música atravessa o fogo?" Conversamos pouco, mas trocamos um abraço longo. Era como se estivéssemos tocando uma peça silenciosa só para nós dois. No outono de 1946, embarquei em um trem para Marsella. A viagem parecia uma travessia entre mundos. No caminho, conheci um casal judeu-romeno que havia perdido os filhos em Auschwitz. Eles carregavam uma pequena caixa com cinzas que diziam ser de todos os que não conseguiram sair. Nunca perguntei mais nada. Chegando à França, passei a viver num alojamento improvisado, aguardando minha vez na lista de emigração. O porto estava cheio de pessoas como eu, ossos cobertos de esperança. Um funcionário da imigração perguntou se eu tinha para onde ir. Respondi que não, mas que sabia o que queria deixar para trás. Foi ali que escutei pela primeira vez a palavra Brasil. Um homem com sotaque carregado disse que lá havia terras, trabalho e silêncio. Que ninguém perguntava por nomes, só por coragem. Fui incluído num lote destinado à reconstrução agrícola e industrial. Não sabia o que me esperava, mas era um lugar com mar, e isso bastava. O navio chamava-se SS Campidólio. Partimos numa manhã enevoada de março de 1947. Lembro do cheiro de ferrugem e das cordas estalando no cais. Subi a bordo com uma pequena mochila, a partitura de Kol Nidrei dobrada dentro de uma bíblia emprestada, e o nome de Liesse ainda preso ao fundo da minha garganta. Durante a travessia, um marinheiro argentino me ensinou palavras em espanhol. Dizia que o Atlântico tinha memória, que quem o cruzava deixava algo para trás e ganhava outra coisa no peito. Eu olhava as ondas tentando decifrar se era verdade.
Às vezes, via o rosto de minha irmã em cada espuma. Foram 23 dias em alto mar. Pessoas adoeceram, crianças nasceram, velhos morreram. Uma mulher italiana costurava bandeiras com nomes de cidades que nunca mais veria. Um rapaz húngaro tocava flauta com um tubo de metal improvisado. Eu escutava em silêncio, sentindo que a música era tudo que ainda me conectava a mim mesmo. Desembarcamos em Santos, sob um calor que parecia querer derreter as memórias. Fui encaminhado a Porto Alegre por uma organização judaica que acolhia refugiados. A cidade me recebeu com ruas largas, sotaques misturados e um céu estranho que se deitava mais baixo sobre as casas. Me instalei no bairro Bonfim, numa pensão de paredes finas e cheiro de café. Trabalhava em uma loja de restauração de instrumentos, ajudando a consertar violões rachados, gaitas desafinadas e pianos que tinham chorado demais. Cada corda apertada era como dar um novo nome a uma dor esquecida. Na primeira noite em que dormi sem pesadelos, sonhei com Liz. Ela usava o mesmo lenço azul da última vez que a vi e dizia: "Agora você tem um oceano dentro de si." Acordei com lágrimas no rosto e o som de um violoncelo imaginário ecoando no peito. Antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa. Se essa história te tocou de algum jeito até aqui, deixa seu like e se inscreve no canal. Ainda tem mais. E a parte mais emocionante, mais inesperada, ainda está por vir. Na loja de restauração onde eu trabalhava, certa tarde, chegou um senhor alemão, já idoso, com um estojo antigo de violoncelo. Falava português arrastado e carregava um ar de culpa ou saudade. Queria que o instrumento fosse restaurado para entregar a um neto. Abri o estojo com cuidado. A madeira estava rachada, mas o que me fez prender a respiração foi um pequeno envelope amarelado preso sob a tampa. Dentro, um bilhete escrito em tinta azul desbotada. Era a caligrafia de Liz. Se este instrumento sobreviver, talvez você também tenha. Não havia nome nem data, apenas isso. Eu li e reli aquelas palavras como quem escuta uma melodia esquecida da infância. O chão sob meus pés se tornou água. Perguntei ao homem como havia conseguido o violoncelo. Ele disse que o instrumento fora encontrado nos escombros de um hospital militar em Leipzig e comprado em um leilão nos anos 50. Na hora não consegui reagir. Apenas agradeci e pedi para trabalhar com calma. Durante os dias seguintes, trabalhei naquele violoncelo como se fosse o último do mundo. Restaurei cada detalhe com mãos firmes, mas coração aos pedaços. Ao finalizar, sentei-me no banco dos fundos da loja e toquei Kol Nidrei pela primeira vez em voz alta. Enquanto o som preenchia o pequeno espaço, chorei tudo o que havia sido guardado em silêncio por anos. Não era apenas uma peça, era uma despedida. Uma carta musical para quem talvez tivesse me salvado sem nunca ter partido comigo. Depois daquele dia, comecei a escrever de novo. Não cartas, mas memórias. Recontava a história da menina de lenço azul, do campo sem nome, do oceano que trouxe um exilado de volta à vida. Escrevia à mão, como quem compõe uma partitura da alma. Aos poucos, fui encontrando um novo ritmo. Conheci pessoas que haviam perdido tudo, assim como eu, mas que ainda acreditavam em construir algo. Fiz amigos, aprendi a cozinhar, e até fui convidado a ensinar música a crianças do bairro. O tempo passou. Não doeu menos, mas feriu com mais gentileza. Entendi que a sobrevivência não é apenas continuar vivo. É dar novo nome às ausências. É aceitar que alguns amores duram uma vida inteira, mesmo sem final. Um dia, sentei às margens do Guaíba, com o violoncelo nos joelhos. O sol se punha lento, dourando a água como se pintasse memória sobre memória. Toquei uma última vez, sem plateia, sem pressa. Era o meu concerto para ninguém e para ela.
Guardei o bilhete de Lice entre as páginas de uma Bíblia velha, junto à partitura que Franz me deu. Ambos se foram, mas deixaram algo que ninguém mais poderia me tirar. A certeza de que, mesmo em meio ao horror, houve beleza. Eu vim do arame, das cercas, das marchas, dos nomes riscados, mas hoje caminho à beira do Atlântico. Respiro fundo e sei que sou mais do que o que me fizeram. Carrego história nos dedos, mas liberdade no peito. Se essa história tocou algo em você, compartilhe este vídeo com alguém que também precise lembrar que é possível recomeçar. Cada vida contada é uma vida que resiste, e cada lembrança partilhada uma nova forma de existir.